Mito da Caverna, Platão, República, livro 7. Agora imagina a maneira como segue o estado da nossa natureza relativa à instrução e à ignorância. Imagina homens numa morada subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta à luz. Esses homens estão aí desde a infância, de pernas e pescoços acorrentados, de modo que não podem mexer, nem ver senão o que está diante deles, pois as correntes os impedem de voltar a cabeça. A luz chega-lhes de uma fogueira acesa numa colina que se ergue por detrás deles. Entre o fogo e os prisioneiros passa uma estrada ascendente. Imagina que ao longo dessa estrada está construído um pequeno muro, semelhante à divisória que os apresentadores de títeres armam diante de si e por cima das quais exibem suas maravilhas. Imagina agora ao longo desse pequeno muro homens que transportam objetos de toda espécie, que os transpõem estatuetas e animais de pedra, madeira e de toda espécie de matéria. Naturalmente, entre esses transportadores, uns falam e outros seguem em silêncio. Assemelham-se a nós, e para começar, achas que numa tal condição eles tenham alguma vez visto de si mesmos e de seus companheiros mais do que as sombras projetadas pelo fogo na parede da caverna que lhes fica de fronte? E com as coisas que desfilam não se passa o mesmo? Portanto, se pudessem se comunicar uns com os outros, não achas que tomariam por objetos reais as sombras que veriam? E se a parede do fundo da prisão provocasse eco sempre que um dos transportadores falasse, não julgariam ouvir a sombra que passasse diante deles? Dessa forma, tais homens não atribuirão realidade senão às sombras dos objetos fabricados. Considera agora o que lhes acontecerá naturalmente se forem libertados de suas cadeias e curados da sua ignorância. Que se liberte um desses prisioneiros, que seja ele obrigado a endireitar-se imediatamente, a voltar o pescoço, a caminhar, a erguer os olhos para a luz. Ao fazer todos esses movimentos, sofrerá, e o deslumbramento impedi-lo-á de distinguir os objetos de que antes via sombras. Que achas que responderá se alguém lhe vier dizer que não viu até então senão fantasmas, mas que agora, mais perto da realidade e voltado para os objetos mais reais, vê com mais justeza? Se, enfim, mostrando-lhe cada uma das coisas que passam, o obrigar à força de perguntas a dizer o que é, não achas que ficará embaraçado e que as sombras que via outrora lhe parecerão mais verdadeiras do que os objetos que lhe mostram agora? E se o forçarem a fixar a luz, os seus olhos não ficarão magoados? Não desviará ele a vista para voltar às coisas que pode fitar, e não acreditará que estas são realmente mais distintas do que as que se lhe mostram? E se o arrancarem à força de sua caverna, o obrigarem a subir em costa rude e escapada, e não o largarem antes de o terem arrastado até a luz do sol, não sofrerá vivamente e não se queixará de tais violências? E quando tiverem chegado à luz, poderá com os olhos ofuscados pelo brilho distinguir uma só das coisas que ora denominamos verdadeiras? Terá, creio eu, necessidade de se habituar a ver os objetos da região superior. Começará por distinguir mais facilmente as sombras, em seguida as imagens dos homens e dos outros objetos que se refletem nas águas. Por último, os próprios objetos. Depois disso, poderá, enfrentando a claridade dos astros e da lua, contemplar mais facilmente, durante a noite, os corpos celestes e o próprio céu de que, durante o dia, o sol e sua luz. Por fim, suponho eu, será o sol, e não as suas imagens refletidas nas águas ou em qualquer outra coisa, mas o próprio sol, no seu verdadeiro lugar, que poderá ver e contemplar tal como é. Depois disso, poderá concluir a respeito do sol que é ele que faz as estações e os anos, que governa tudo no mundo visível e que, de certa maneira, é a causa de tudo o que ele via com os seus companheiros na caverna. Ora, lembrando-se da sua primeira morada, da sabedoria que aí se professa e daqueles que aí foram seus companheiros de cativeiro,
Não achas que se alegrará e lamentará os que lá ficaram? E se então distribuíssem honras e louvores, se tivessem recompensas para aqueles que se apercebesse, com o olhar mais vivo da passagem das sombras, que melhor se recordasse das que costumava chegar em primeiro ou em último lugar, ou virem juntas, e que por isso, ora o mais hábil é adivinhar a sua aparição, e que provocasse a inveja daqueles que, entre os prisioneiros, são venerados e poderosos? Ou então, como herói de Homero, não preferirá 1000 vezes ser um simples criado de charrua a serviço de um pobre lavrador e sofrer tudo no mundo, a voltar às antigas ilusões e viver como vivia? Imagina ainda que este homem volta à caverna e vai sentar-se no seu antigo lugar. Não ficará com os olhos cegos pelas trevas ao se afastar bruscamente da luz do sol? E se tiver de entrar de novo em competição com os prisioneiros que não se libertaram de suas correntes, para julgar essas sombras, estando ainda a sua vista confusa e antes que os seus olhos se tenham recomposto, pois habituar-se à escuridão exigirá um tempo bastante longo, não fará que os outros se riam à sua custa e digam que, tendo ido lá acima, voltou com a vista estragada, pelo que não vale a pena tentar subir até lá? E se alguém tentar libertar e conduzir para o alto, esse alguém não o mataria se pudesse fazê-lo?